Olá, bom dia, você que nos assiste nessa manhã de domingo, dia 7 de junho de 2020. Ainda estamos aí nesse período de pandemia e de distanciamento social, dando continuidade às nossas escolas bíblicas, discipuladoras, aqui em nosso canal, no canal da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. E você é muito bem-vindo para aprender conosco aquilo que nós podemos extrair das Escrituras Sagradas. Hoje pela manhã nós já tivemos um momento devocional através das redes sociais, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. E aí, se você ainda não acompanha nossa maratona de leitura anual da Bíblia, com reflexões baseadas nos capítulos que temos lido, hoje pela manhã nós lemos os capítulos 4 a 8 do livro de Eclesiastes. Começamos ontem e o livro de Eclesiastes é mais um livro de sabedoria de Salomão, onde nós temos muita coisa para aprender. Mas nessa manhã nós vamos dar continuidade a uma linha de estudos que vínhamos adotando antes da pandemia e que foi interrompida ali o início da pandemia. Depois nós voltamos com a escola bíblica discipuladora, com os estudos envolvendo família, os estudos dentro da campanha de 31 dias de oração pela família. Mas agora nós vamos retomar aquilo que vínhamos fazendo antes da pandemia. Mas nessa manhã, antes que a gente possa então começar a nossa lição de hoje, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a louvar a Deus conosco. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus.
glória a Deus, o seu nome é glorificado na terra e no céu. Bem, meus irmãos, nessa manhã nós queremos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus em alguns estudos que temos ministrado em nossa comunidade antes da pandemia, antes desse distanciamento social. Aos domingos nós havíamos acabado de começar alguns estudos dentro desse livrinho aqui, Maturidade Cristã. É uma publicação da Junta de Missões Nacionais e ele vem como um suporte para o crente, aprender alguns valores importantes para se tornar mais maduro enquanto cristão, um discípulo mais maduro. E nós vínhamos então trabalhando, havíamos começado há pouco tempo, já havíamos trabalhado o estudo da Bíblia. Na segunda nós já vimos sobre a oração, a importância da oração, algumas implicações da oração. Terceiro capítulo, muito interessante, nós vimos sobre a vontade de Deus. E hoje, nossa quarta lição, nós vamos trabalhar sobre o discípulo e sua família. Olha que curioso, né? Nós passamos o mês de maio inteiro falando sobre família, orando por nossas famílias, nossa campanha de 31 dias de oração pela família, e nós retomamos a nossa escola bíblica discipuladora aqui na internet, através do nosso canal, justamente com mensagens do pastor Sam Tipt dentro do tema família. E hoje nós voltamos a falar sobre família, agora baseado nessa publicação, mas a gente quer trazer mais algumas coisas que nós consideramos importantes serem ditas, principalmente à luz de algumas observações que nós fazemos do texto bíblico. Então, para começar, qual é a nossa proposta essa manhã? O que nós queremos? Nós queremos que você saia desse vídeo sabendo definir com suas palavras o que é uma família cristã. Nós queremos sair desta manhã aqui sabendo exatamente o que é família cristã, se há alguma diferença, algo que diferencie família cristã das demais famílias, o que é. Então nós queremos definir isso essa manhã. Identificar os deveres dos membros da família, os privilégios e deveres do pai, da mãe e dos filhos. Também observar os princípios bíblicos. E até a propósito disso, é sabendo ou conhecendo os princípios bíblicos que nós podemos saber quais são os privilégios e deveres. Então uma coisa está relacionada com a outra. E por fim, praticar o perdão no relacionamento diário do lar. Então, a gente espera que os irmãos saiam desse momento abençoados e conhecendo um pouco mais do que a Bíblia nos ensina sobre família. Então, para começo de conversa, um ponto de partida para a gente falar sobre família é Gênesis. Então, tenha isso em mente. Nós temos em Gênesis, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, a criação. Então Deus faz a sua obra criadora, cria os céus, a terra, tudo que neles há, e então Ele cria o primeiro casal, Adão e Eva, e ali Ele institui a primeira família. Se naquele contexto nós vemos que tudo aquilo que Deus criou é bom, então a primeira família que Ele criou, Ele cria dentro desse contexto. É uma criação boa. É uma criação boa. No entanto, vem a queda. Vem a corrupção da humanidade. E aí nós temos toda uma mudança disso, ou desse plano inicial, dessa proposta inicial. Então nós precisamos começar por aí, tendo isso em mente. E falando então da criação da primeira família,
olha só que interessante o que o texto nos diz. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então, Deus olha para o homem que ele havia feito, Adão, e ele vê que, olha, não dá certo esse homem estar sozinho, eu vou fazer uma companheira, alguém que o ajude e o complete. Meus irmãos, primeira coisa que a gente pode observar aqui é que nós fomos criados para sermos seres sociais. É muito perigoso um ser humano que deseja viver sozinho. Aliás, é até curioso porque um dos textos que nós lemos hoje pela manhã, de Eclesiastes, mostra exatamente isso. Não é bom que um homem viva só, que uma pessoa faça as coisas sozinho. Ela certamente terá mais trabalho, terá maior dificuldade. É bom quando ela tem alguém que o ajuda, e quando são três ainda é melhor. Geralmente se usa esse texto de Eclesiastes para casamento e mostrar a relação entre um casal, mas no texto de Eclesiastes ele está falando sobre trabalho, sobre amizade. Então pode ser aplicado para casamento? Pode sim, pode ser aplicado para casamento, mas é aplicado a todo relacionamento que nós temos com alguém, né? Com todo relacionamento que nós, enquanto seres humanos, temos com as outras pessoas, porque nós fomos criados para isso, para sermos seres relacionais. Então, já ali no início, em Gênesis, na criação, nós vemos que Deus tem um cuidado especial pela família. Ele tem um carinho, ele dá àquele primeiro casal a sua bênção, e ele diz, né, crescei e multiplicai, sejam férteis e enchei a terra. São palavras de bênção direcionadas para a primeira família. Portanto, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Deus cria homem e mulher e os abençoa. Então, Deus abençoa a família e Ele quer abençoar a sua família também. Prova disso aqui um pouco mais à frente, lá no capítulo 12, versículo 3, nós vamos encontrar Deus falando a Abraão, dizendo: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, esse é o propósito. Deus deseja abençoar a sua família. Então, nós precisamos aqui, nesse início, entender isso. Deus criou algo bom, a família é algo bom. Meu irmão, se você não tem visto sua família como algo bom, isso não quer dizer nem que a palavra de Deus não se cumpre, tá? E nem que você não tem uma família, tá? Mas isso apenas quer dizer que a sua família ainda não teve um encontro transformador com a pessoa de Jesus. Porque na história da humanidade nós temos isso. Deus cria a família como algo bom. Vem a queda, o pecado, a corrupção da humanidade. Então a família também se deturpa. Logo depois da queda, nós vamos encontrar o primeiro homicídio. E não é simplesmente um homicídio, mas é um fratricídio. É um irmão que mata o outro. Caim mata o seu irmão Abel. Então nós vemos ali, já no início da história da humanidade, como essa corrupção atinge as famílias e destrói as relações familiares. Mas, e tem uma expressão que eu gosto muito, não era para ser assim. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Se você olha para a sua família e não vê a sua família como algo bom, e não vê a sua família como uma unidade abençoada por Deus, saiba de uma coisa: não era para ser assim. Se ela é assim, é por causa do estado de pecado que atingiu a humanidade, por causa da queda do homem. Eu quero lhe dizer então que quando Jesus vem, Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo,
ele vem para restaurar a sua criação. E nesse sentido, ele vem para restaurar também a sua casa, também a sua família. E é por isso que nós podemos olhar para o Novo Testamento e ver os valores familiares que são colocados ali à luz do Evangelho de Cristo. Então, uma das coisas que eu gostaria de frisar nesse momento aqui é o seguinte, é que nós devemos ter o cuidado de olhar para as famílias e particularmente olhar para a nossa família à luz daquilo que a Bíblia nos mostra, da revelação bíblica, e não olhar para o que a Bíblia diz à luz do que é a nossa família ou do que são as famílias de hoje. Quando nós fazemos isso, nós projetamos para o texto bíblico as nossas frustrações, os nossos maus sentimentos, nossas raivas, nosso rancor. E aí nós começamos a fazer leituras equivocadas. E hoje nós pretendemos corrigir essas leituras, tá bem, meus irmãos? Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, na verdade nós já aprendemos algumas coisas, né? Então nós vamos falar sobre cada figura dessa família, ou da unidade familiar. Começando pelo marido, as responsabilidades no relacionamento conjugal, as responsabilidades do marido. E a primeira coisa que nós podemos destacar acerca das responsabilidades do marido é que ele deve liderar espiritualmente a sua família. Isso quer dizer que se a família tem um sacerdote, esse sacerdote deve ser o marido, ele deve ser o sacerdote do lar. No Antigo Testamento, isso recebia uma ênfase muito especial. É por isso que é uma cultura, nós dizemos isso, é uma cultura patriarcal, onde o líder da família e da nação era o pai, uma sociedade patriarcal. E ele era não somente líder espiritual, mas era líder político também naquela sociedade. E meus irmãos, olha, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Hoje em dia nós, quando ouvimos a expressão patriarcal, normalmente nós temos ouvido com um tom de raiva, de ódio. E as pessoas nos nossos dias, quando elas falam sobre a sociedade patriarcal, geralmente é querendo denegrir ou colocar de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, como se uma sociedade patriarcal fosse ruim. Não estou aqui escondendo os erros do povo judeu e de qualquer outro povo antigo. Pelo contrário, erraram, muitas vezes erraram, como pais erraram por várias situações, e na Bíblia nós encontramos várias situações em que os pais erraram, não foram líderes espirituais das suas famílias, tá? Mas isso não quer dizer que o modelo em que o pai é o líder espiritual esteja errado. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando nós olhamos para o texto à luz da nossa experiência familiar, nós imprimimos nossas frustrações ao texto. É exatamente isso que muitas pessoas fazem. Ao invés de olhar para a sua família à luz da Escritura. Então não é porque experiências de famílias onde pais não cumpriram o seu papel de sacerdote do lar, que nós vamos olhar para o texto e achar algo ruim ou algo mal o fato da Bíblia nos colocar o pai como o líder espiritual da família. No livro de Josué, nós vamos encontrar Josué assumindo essa posição. E ele desafia o povo. A ocasião aqui, eles estão prestes a entrar na terra prometida, vão atravessar.
o Jordão, e ele vira para o povo e diz: olha, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem uma palavra de autoridade. Eu posso falar por minha família, eu posso responder por minha família, e eu vou responder por minha família. Olha, meu irmão, minha irmã que nos assiste, o pai não pode abrir mão da autoridade sacerdotal que a Bíblia lhe deu. Isso aqui não é uma questão de privilégio, é uma responsabilidade. Não é algo pelo qual vamos nos orgulhar, mas é algo pelo qual nós vamos nos humilhar diante de Deus. Os pais são os líderes espirituais da sua família. Além disso, o pai deve ser exemplo. O pai deve ser exemplo da sua casa. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 23, diz: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Eu acho muito interessante a maneira como Paulo aborda essa questão. Ele coloca essa posição, o marido é o cabeça da esposa, e aqui no contexto a gente vê que há essa ideia de ser exemplar, de ser o ser a ser seguido na casa. Ele é o mentor, ele é o discipulador da casa e, portanto, deve ser seguido, e por isso ele é o cabeça. Agora, olha como Paulo coloca como parâmetro o relacionamento da esposa para com o seu marido no mesmo patamar do relacionamento da igreja para com Cristo. Paulo está dizendo aqui, ou está usando aqui, um argumento teológico. Ele não está usando um argumento social, ele não está usando um argumento cultural. Então, não adianta essa história de dizer assim: mas ele falava isso aqui, ele dizia que o marido era a cabeça da esposa, porque na cultura da época, a cultura era uma cultura patriarcal, como geralmente eu já vi algumas pessoas usarem esse tipo de abordagem. Mas Paulo não está usando o argumento social, ele não está usando o argumento cultural, está usando o argumento teológico. Cristo é o cabeça da igreja. E da mesma maneira, o marido deve ser o cabeça da esposa. Ele deve ser exemplo para a sua esposa. Além disso, talvez o mais importante, o marido deve amar sua esposa. E aí você pode argumentar: mas isso não é meio óbvio? O marido amar a esposa, ele não é casado com ela porque ama? Infelizmente, meus irmãos, nós temos concepções bem equivocadas sobre amor. Normalmente, quando falamos de amor, nós levamos para uma questão de sentimento, né? Porque nós herdamos isso da cultura grega, da cultura latina. Então nós atrelamos amor a sentimento. Mas na Bíblia, amor não é sentimento, amor é ação, amor é atitude. E é por isso que na mesma epístola de Paulo aos Efésios, um pouco mais à frente, ele vai dizer o seguinte: maridos, o marido ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Olha só, mais uma vez Paulo usa um argumento teológico. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa. Como? Com o meu coração, com os sentimentos. Não. Como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida. Mas foi dando a sua vida metaforicamente. Não.
Cristo deu a sua vida pela igreja, literalmente, meus irmãos. Olha só, o marido deve amar a sua esposa ao ponto de se desgastar, de desgastar sua vida por ela, para torná-la santa, pura. Olha só que coisa maravilhosa. Lembra que nós falamos que um dos deveres do marido é ser o sacerdote do lar? Quando o marido ama de fato a sua esposa, ele a santifica, ele a purifica também, assim como Cristo fez isso com a igreja, o marido faz isso com a esposa. Quando o marido então dedica de fato a sua vida por ela. Nós vamos ver que isso aqui coloca o homem numa posição muito mais complicada do que a mulher. Ainda que algumas pessoas insistam em tentar se contrapor ao texto bíblico quando se trata da responsabilidade da esposa. E agora é exatamente o que nós vamos ver. A primeira coisa, a esposa deve ser submissa ao marido. Eita, pastor, não fala isso não diga isso. Isso aí é coisa do passado. Hoje em dia não é mais assim. A mulher trabalha também, a mulher divide as tarefas com o marido. Meus irmãos, não é disso que a Bíblia está falando. Não é disso que a Bíblia está falando. Isso é mais uma vez a gente pegando as nossas frustrações, a nossa própria experiência familiar e imprimindo a nossa experiência familiar no texto bíblico. Eu quero destacar para vocês o seguinte: Efésios 5:22 diz: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Mas no verso anterior, exatamente no verso anterior, Paulo já dizia para toda a igreja que cada um de nós deve se sujeitar ao outro em amor. Qual é a dificuldade que há para uma esposa se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, num contexto em que toda uma comunidade vive uma sujeição mútua uns aos outros? Então, não há dificuldade. Se eu me sujeito aos meus irmãos em amor, então isso também deve existir dentro do seio familiar. Mas por que então essa palavra se direciona às esposas especificamente? A primeira coisa que eu quero destacar desse versículo, Efésios 5:22. Primeiro, que Paulo está dizendo para a esposa se sujeitar ao marido. Ele não está dizendo para o marido subjugar a esposa. Então, meu irmão, não use esse texto para humilhar a sua esposa. Não use esse versículo para causar ou para promover um abuso sobre sua esposa. Seja este abuso de que tipo for. Abuso emocional, sexual, não importa. Você não pode usar esse texto para subjugar a sua esposa, porque esse texto não é para o homem. Esse texto não é para o homem, não é para o marido, é para a mulher. E ele diz à mulher: sujeite-se, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Mais uma vez o apóstolo Paulo está colocando aqui um argumento teológico e não um argumento social. Não é a minha experiência que vai determinar mas é o que a Bíblia diz que deve me orientar. Tá bom? Então, minha irmã, por que Paulo direciona essa palavra para as mulheres, para a esposa? Que a esposa é forte. Olha, a esposa, nós somos casados, nós sabemos o quanto a mulher, ela influencia o marido, ela dá aquele velho faz isso, me escuta, para depois eu não te dizer, não te falei. Então não é assim. A mulher, se ela quiser, ela domina o marido.
Se ela quiser, ela domina o marido. Mas isso pode acontecer numa família que vive os valores do mundo corrompido. Numa família onde os valores são os valores do reino, ela se submete ao seu marido como ao Senhor. Uma outra coisa que precisa ser destacada aqui é que não há condicionantes. O texto não diz que você, esposa, deve se sujeitar ao seu marido se ele for um homem de Deus. Não diz isso. Ela diz que você deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Mas eu vou aproveitar essa deixa para falar também aos maridos. A Bíblia também, o apóstolo Paulo também não diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja apenas se ela for uma mulher de Deus. Ou apenas se ela for uma mulher virtuosa. Apenas se ela for uma mulher submissa a você. Não há condicionantes aqui. O marido, você não amará a sua mulher apenas se ela for submissa a você. Esposa, você não vai se submeter ao seu marido apenas se ele de fato, biblicamente, lhe amar. A iniciativa deve partir de cada um. Não podem haver condicionantes nesse relacionamento. Além disso, a mulher também deve ser exemplo. A mulher também deve ser exemplo. Nós inclusive já lemos aqui, e no próprio capítulo 5 de Efésios, nós vemos como se dão essas relações familiares. Vale lembrar nesse ponto a história do jovem Timóteo, que foi tema de um dos nossos sermões recentes. Ele aprendeu do Evangelho com sua mãe e sua avó, e não com seu pai. O seu pai não era um crente, o seu pai era grego, pagão, mas a sua mãe e a sua avó lhe ensinaram o caminho do Evangelho. Por fim, quando se trata aqui das responsabilidades da mulher ou da esposa, ela deve também amar o seu marido. E a propósito disso, vale ressaltar um dos poemas mais belos que há nas Escrituras. O Ode à Mulher Virtuosa. Está lá no capítulo 31 de Provérbios, que nós lemos recentemente, nós lemos essa semana em nossas devocionais. Quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis. Provérbios 31:10. E a partir daí, ele vai discorrendo sobre características da mulher virtuosa. E notem como ela ama o seu marido e demonstra isso nas atitudes. Lembra que eu falei que o amor, ele se manifesta nas atitudes? É exatamente isso que acontece nesse caso também. Vamos para frente, né? Vamos para frente. Então nós temos aqui uma relação de um casal, e os valores bíblicos aqui, eles se aplicam exatamente a um casal que vive os valores do reino, a reconciliação do reino, tá? O Evangelho de Jesus, e agora eles são pai e mãe, eles são pais, e como pais eles têm responsabilidades também, responsabilidades à luz das Escrituras. E a primeira delas é disciplinar os filhos com amor. E eu já falei isso no sermão anterior, como é difícil hoje, né, disciplinar os filhos. Aliás, se temos um problema grave hoje nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, é a questão da disciplina. Tem sido muito difícil, meus irmãos. Mas esse é papel do pai e da mãe. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 6 a 9, diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade,
mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Olha, o autor aos Hebreus, eu imagino ele escrevendo isso aqui e com a mente dele em Provérbios, quando diz que o pai que não disciplina o seu filho não o ama. O pai que não disciplina o seu filho não o ama. E num outro versículo, quando diz que se você deseja que o seu filho tenha vida, então discipline-o com vara. Meus irmãos, nós precisamos retomar essa autoridade de pai e mãe na educação dos nossos filhos. Além disso, os pais devem servir de exemplo para os filhos. Eu falei também no sermão anterior como os pais e principalmente o pai influenciam os seus filhos. Há uma tendência muito forte, seja pela presença ou pela ausência. De toda forma, os pais são exemplos para os filhos, seja na presença, seja na ausência. Então, prestemos atenção nisso. Provérbios 22:6 diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Além disso, os pais devem prestar orientação espiritual aos seus filhos. Nesse sentido, e nós temos falado muito sobre discipulado aqui na IBEM, nesse sentido os pais devem ser os discipuladores dos seus filhos. É papel dos pais serem os mentores espirituais, os discipuladores dos seus filhos. Efésios 6:4: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Tem que ser um processo, uma caminhada juntos, um discipulado. A relação entre pais e filhos precisa se estreitar para que os pais ensinem os valores do reino a seus filhos. Eu gosto muito dessa passagem de Deuteronômio 6, os versos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. O tempo todo. O tempo todo. E os filhos? Bem, os filhos também têm responsabilidades. Os filhos não escapam não, viu? Os filhos têm responsabilidades diante dos pais e diante de Deus. Diante dos pais, o filho tem a responsabilidade de viver ou exercer a obediência, o respeito e a honra. Texto, inclusive, que nós lemos anteriormente: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, o que o filho deve ao pai? Obediência, respeito e honra. Pais, vocês não precisam comprar o amor dos seus filhos, porque seu filho não lhe deve amor. Amor é um conceito bem complexo. Como nós vimos aqui, ele envolve muito mais prática do dia a dia do que sentimento. Você também não precisa comprar os sentimentos, o carinho do seu filho com presente, seja lá o que for. Você não precisa negociar. O que o seu filho lhe deve é obediência, respeito e honra. Filhos, o que vocês devem a seus pais é obediência, respeito e honra. Por que eu vou obedecer? Porque minha mãe já dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é uma expressão antiga, mas é verdadeira. Os pais têm autoridade, os filhos honram os pais quando são obedientes. Gente, vocês já viram como é bonito
Como é bonito um filho que é obediente aos pais. Por outro lado, que coisa feia, que coisa horrível é ver criança que não ouve os pais, que o pai briga 1, 2, 3 vezes e o menino não está nem aí, ignora o pai, sai gritando, bagunçando as coisas. É horrível, é triste. Como é bonito, como honra os pais um filho que é obediente. Também os filhos têm responsabilidade diante de Deus. E diante de Deus, a responsabilidade dos filhos, na verdade, é a responsabilidade de todos nós, de qualquer crente, é viver em santidade. O texto que nós lemos de Hebreus anteriormente, eu repito, trago aqui novamente, ele vai mostrar com um argumento teológico como a nossa disciplina com relação aos pais reflete a nossa disciplina também com relação a Deus. E olha só, no final ele vai dizer o seguinte: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Que anos são esses? A nossa infância, nossa adolescência, até nos tornarmos financeiramente independentes, autônomos. E aí ele vai dizer assim: mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. A ideia aqui é que os pais disciplinam por um tempo, até você sair de casa, né? Até você alcançar sua autonomia constitucional, sua autonomia financeira e de repente até familiar. Mas o Senhor nos disciplina pela vida toda. Pela vida toda. Para quê? A fim de que participemos de sua santidade. Então, filhos, o propósito de tudo isso é sermos santos. Para concluir, meus irmãos, nem todos nós temos a oportunidade de ter uma família que vive os valores do reino. Eu sei disso. E na verdade, isso nos faz sofrer, isso nos deixa tristes. O nosso desejo é que todas as famílias pudessem experimentar as virtudes do reino de Deus. Mas infelizmente nós vemos divórcios, infelizmente nós vemos violência doméstica, infelizmente nós vemos desarranjo familiar, pais contra filhos, filhos contra pais. Mas a palavra que eu tenho para você, eu volto a repetir, não era para ser assim. Não foi o plano de Deus para a família. O plano de Deus para a família inicial era bom, e é bom. Infelizmente a família sofre com o pecado, mas aquilo que Jesus trouxe, o Evangelho de Jesus veio para restaurar a família, veio para conciliar homem e mulher e seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, você pode, desde já, em oração, entregar a sua família a Deus, para que, se a sua família ainda não experimenta, ainda não tem a experiência das virtudes do reino de Deus, para que ela possa experimentar. Nós temos algumas sugestões para você fazer essa semana, projetos concretos de vida. Primeiro, leia Efésios capítulo 5, verso 21. E veja lá como a submissão mútua se aplica na sua casa, no seu lar. Faça um voto de reconhecer o valor de cada pessoa em sua casa. Tente se sujeitar aos demais membros da sua família. Segundo, faça uma lista. Elenque nessa lista as dificuldades no relacionamento familiar. Olha, a gente está com problema nisso. Identifique ou procure identificar as características bíblicas que nós falamos aqui nos membros da sua família. O que é que tem
O que está faltando? É isso? É aquilo? E veja se há alguma relação entre os conflitos ou as dificuldades no relacionamento familiar e a presença ou ausência, no caso aqui, de algumas dessas características. Terceiro, perdoe. Desenvolva a prática diária do perdão. É libertador. O perdão é libertador. Quarto, compartilhe com seus familiares aquilo que você tem aprendido sobre família. Compartilhe com eles a sua oração. Olha, eu estou orando por você e ore com eles. Quinto, memorize Josué 24:15. Memorize esse versículo. Se você não conseguir decorar o versículo todo, pelo menos o final. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nosso desejo é que o Senhor abençoe você e sua família e que a sua família encontre tudo aquilo que o Senhor preparou para o seio familiar. O meu desejo é que a sua família encontre a reconciliação e viva os valores do reino. O Senhor abençoe você nessa manhã. Logo mais à noite, às 18h30, nós nos encontramos para o nosso culto, nossa celebração noturna. Então, não deixe, coloca aqui o seu joinha, curta o nosso vídeo, se inscreva, compartilhe. Essa é uma oportunidade de aprendizado e nós nos vemos logo mais à noite. Que o Senhor lhe abençoe.